Glória a Deus. Nós, nessa semana, nós estamos pregando a carta de Pedro, a primeira carta de Pedro, e nós hoje estaremos dando sequência, a essa carta, do capítulo 10, do versículo 10, no versículo 10, nós paramos semana passada no versículo versículo de número 8, nós paramos na semana passada, e agora versículo 9, então nós pregaremos o versículo 10, o versículo 11 e o versículo 12, certo? 10, 11 e 12, porém, o Senhor me deu uma outra mensagem para nós nessa noite, eu quero dar uma interrompida nessa semana, nessa sequência que estamos pregando, e nós vamos estar abrindo as nossas Bíblias em 2 Crônicas, capítulo 29, um livro do Antigo Testamento, 2 Crônicas, capítulo 29, nós vamos fazer uma leitura do versículo 20 ao versículo 36. Lendo na minha devocional dessa semana, esse texto, o Senhor me mostrou algo que acontece a todo momento e tem que se repetir ao longo da nossa história, da história da igreja, nas nossas vidas. E esse texto vai nos mostrar isso. 2 Crônicas, capítulo 29, do versículo 20 ao versículo 36. Amém? Amém. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus em minha versão. Então o rei Ezequias se levantou de madrugada, reuniu os príncipes da cidade e subiu à casa do Senhor. Mandou trazer 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros e 7 bodes, como oferta pelo pecado a favor do reino, do santuário e de Judá. E aos filhos de Arão, os sacerdotes, que os oferecessem sobre o altar do Senhor. Mortos os novilhos, os sacerdotes tomaram o sangue e os aspergiram sobre o altar. Mataram os carneiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Também mataram os cordeiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Para a oferta pelo pecado, trouxeram os bodes perante o rei e a congregação e puseram as mãos sobre eles. Os sacerdotes os mataram e com o sangue fizeram oferta pelo pecado ao pé do altar para expiação de todo Israel. Porque o rei tinha ordenado que se fizesse aquele holocausto e oferta pelo pecado por todo Israel. Também estabeleceu os levitas na casa do Senhor com símbolos, alaúdes e harpas, segundo o mandado de Davi e de Gade, o vidente do rei e do profeta Natã, porque este mandado veio do Senhor por intermédio de seus profetas. Estavam, pois, os levitas em pé com os instrumentos de Davi e os sacerdotes com as trombetas. Deu ordem a Ezequias que oferecessem o holocausto sobre o altar. Em começando o holocausto, começou também o cântico ao Senhor com as trombetas ao som dos instrumentos de Davi, rei de Israel. Toda a congregação se prostrou quando se entoava o cântico e as trombetas soavam. Tudo isto até findar-se o holocausto. Tendo eles acabado de oferecer o sacrifício, o rei e todos os que se achavam com ele prostraram-se e adoraram. Então o rei Ezequias e os príncipes ordenaram aos levitas que louvassem ao Senhor com as palavras de Davi e de Asaf, o vidente. Eles o fizeram com alegria e se inclinaram e adoraram. Disse ainda Ezequias: agora vos consagrastes a vós mesmos ao Senhor. Chegai-vos e trazei sacrifícios e ofertas de ações de graças à casa do Senhor. A congregação trouxe sacrifícios e ofertas de ações de graças, e todos os que estavam de coração disposto trouxeram holocaustos. O número dos holocaustos que a congregação trouxe foi de 70 bois, 100 carneiros e 200 cordeiros. Tudo isso em holocausto para o Senhor. Também foram consagrados 600 bois e 3.000 ovelhas.
Os sacerdotes, porém, eram muito poucos e não podiam esfolar a todos os holocaustos, pelo que seus irmãos, os levitas, os ajudaram até findar-se a obra e até que os outros sacerdotes se santificaram, porque os levitas foram mais retos de coração para se santificarem do que os sacerdotes. Além dos holocaustos em abundância, houve também gordura das ofertas pacíficas e as libações para os holocaustos. Assim se estabeleceu o ministério da casa do Senhor. Ezequias e todo o povo se alegraram por causa daquilo que Deus fizera para o povo, porque subitamente se fez esta obra. Amém? Amém. Vamos lá. Pai, eu te agradeço por essa palavra com tantos detalhes, com tantas coisas. Nós passaremos por cima de muitas coisas aqui nesta noite, mas nós vamos tocar aqui em alguns assuntos muito importantes que o Teu Espírito Santo tem tocado em meu coração, tocado no coração desta igreja, tocado no coração das células, tocado no coração de cada irmão, daqueles que são discipulados, daqueles que estão sendo discipulados, daqueles que são discípulos, daqueles que são discipuladores, e que nós nessa noite queremos a orientação do Senhor sobre tudo isso. Fala ao coração da Tua igreja, perdoa os nossos pecados, perdoa os meus pecados, e me dá graça do Teu Espírito para poder falar à Tua igreja. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Esse momento, o livro de Crônicas, eu quero falar rapidamente, o livro de Crônicas, ele é um livro que fala sobre a monarquia, o período que o povo de Deus viveu sobre um rei. Sobre um rei. E nós já estamos falando aqui que havia 2 reinos, porque eles foram divididos, tudo por causa do pecado. Saul começou reinando por vontade de Deus, ele pecou. Davi veio e assumiu a monarquia, unificou as 12 tribos de Israel, entregou o reino ao seu filho Salomão. Esse reino de Salomão foi uma bênção, ele expandiu as suas fronteiras, havia paz, o comércio prosperava, eles ganhavam muito dinheiro, materialmente eles estavam muito abençoados por Deus. E aqui também há um grande perigo, que é nesses períodos de grande abundância, nesses períodos de grandes bênçãos materiais, que o povo de Deus costuma se corromper. Por quê? Porque essas coisas parecem que cativam os nossos corações. Eu vejo que nos momentos de maior prosperidade que o povo de Deus viveu, foi os momentos, você pode ler isso na Bíblia, você vai ver que são os momentos que eles estão mais caídos espiritualmente. Mas Salomão peca, Salomão erra, Salomão se torna um idólatra, abandona o Deus verdadeiro que o fez sentar no trono. E a partir dali Deus divide o reino de Israel. Dá 10 tribos para Jeroboão e dá 2 tribos para o filho de Salomão, Roboão. Essas tribos começam a lutar numa tremenda guerra civil. Deus está ali, pelejando junto com eles ali, administrando aquelas crises, até que eles sossegam em 2 reinos. Porém, as 10 tribos que ficaram com Jeroboão esquecem do Senhor, esquecem de Deus e vão buscar outros deuses, criam imagens, criam ídolos. Eles criam, na verdade, um culto da sua mente, da sua cabeça, porque é isso que realmente acontece com a maioria dos homens. Eles criam um culto segundo a sua imaginação, não o culto a Deus verdadeiro. O culto a Deus verdadeiro, Deus deixou aqui tudo escrito, como é que ele queria ser cultuado. Ele falou: olha, para o pecado vocês façam isso, olha, a em ação de graças vocês façam isso, quando vocês entrarem no meu templo, vocês façam isso. Lá vão haver sacerdotes, lá vão haver pessoas especiais, que eu vou trabalhar e eles vão cuidar da manutenção de toda essa parte religiosa do povo. Deus é assim, Ele é um Deus de ordem. E naquele momento, aquelas 10 tribos não querem mais o Deus de Israel. O rei Jeroboão não quer mais o Deus de Israel. Cria 2 bezerros e fala para eles adorarem os 2 bezerros. E aquele povo, ele não queria que ele fosse para Jerusalém, porque ele tinha medo que se as suas 10 tribos forem para Jerusalém, eles fossem abandonar ele como rei. Mas o próprio Deus tinha falado para ele: se você for fiel a mim, eu vou te dar essas 10 tribos sempre e para a tua descendência, para que ela possa reinar. Mais uma vez o homem falha. Mais uma vez o homem falha em não confiar nas promessas de Deus. Mais uma vez o homem falha em não acreditar naquilo que Deus promete para ele. Qual é a diferença de hoje? Nenhuma.
Jesus veio, Ele é a promessa de Deus para que nós tenhamos a vida eterna. E as pessoas não creem nele. As pessoas não acreditam no Evangelho, as pessoas não acreditam na mensagem da cruz, as pessoas não acreditam que Deus é verdadeiro e está controlando todas as coisas, e é um Deus abençoador, mas também é um Deus justo que não tolera o pecado. E aqui, Jeroboão leva as 10 tribos para longe de Deus. Deus chama elas ao arrependimento. Mas é sempre assim, Deus chama sempre a nós ao arrependimento. Deus está sempre chamando o seu povo ao arrependimento. Deus está sempre, todos os dias, com as mãos estendidas, nos chamando ao arrependimento. Mas aquele povo endureceu seu coração e se desviou totalmente de Deus. E Deus falou, vou destruir o reino, porque não está me seguindo. Porque Deus é justo. Ele não pode deixar impune ao pecado. Esse é o grande erro de pensamento dos homens, inclusive no século XXI. Eles pensam que Deus não vai julgar nada. As pessoas pensam que podem fazer as suas maldades e fazer tudo aquilo que elas desejam fazer no seu coração e não vão receber nenhum pago por isso. Ora, o Deus do céu que tudo vê, que tudo guia, que tudo coordena, que tudo criou, Ele sabe o que cada um de nós está fazendo. E Ele sabe muito bem. E a palavra de Deus diz que Ele dá segundo aquilo que o homem tem no seu coração. Jeroboão leva as tribos para longe. Deus manda a Assíria, e ela destrói as 10 tribos, leva eles cativos para Nínive, espalha e só deixa o povo pobre ali na cidade, acaba com aquele reinado, acaba com aquela prosperidade, acaba com tudo aquilo. As 10 tribos já foram embora. Só resta 2, que têm como rei Ezequias, que também estava sob o juízo de Deus, que também tinha se desviado do Senhor, que tinha profanado o templo de Deus. Nós não temos hoje um templo, esse local não é um local sagrado. Nós não temos lugares sagrados. Isso foi no Antigo Testamento, mas Deus tinha no Antigo Testamento um local sagrado, o seu templo. O local onde Ele manifestava a sua glória, onde Ele se manifestava para o povo. Aqui não é um lugar sagrado. Deus não se manifesta mais em lugares sagrados, porque Deus está agora, por Cristo Jesus, dentro de nós. Amém, irmãos? Amém. Deus não está mais agora dentro de um lugar. Deus está dentro do nosso coração. Louvado seja Deus por isso. Amém. Ele está aqui dentro do meu coração, me levando a falar essas coisas para vocês nessa noite e fazendo com que vocês ouçam. E é isso que é maravilhoso. Mas Deus naquela época Ele tinha um local, aquele local era sagrado. Esse local não é um local sagrado, mas nós temos aqui um certo carinho por esse local, porque é o local que nós nos reunimos, é o local que nós ouvimos a palavra de Deus, é o local que nós cantamos, adoramos, é o local que nós fazemos o nosso culto. Imaginem vocês, se você chegasse aqui no próximo domingo e encontrasse um monte de imagens aqui dentro, um monte de carrancas aqui dentro. Imagine se você entrasse aqui e visse um monte de coisas aqui estranhas ao culto a Deus, instituído pelo Senhor. Como é que você ficaria no teu coração? Os verdadeiros adoradores falariam, não, aquele lugar foi manchado, aquele lugar foi profanado, eu não quero mais ficar lá, eu não vou lá, não vou. E ali com aqui começasse um outro culto, se aqui não estivesse mais eu e viesse uma pessoa para cá e começasse a levar vocês a cultuarem um outro Deus, alguns talvez gostariam, talvez fosse uma coisa diferente, talvez fosse uma coisa moderna, talvez fosse alguma coisa que tenha a ver com o século XXI e não com 3.000 anos antes de Cristo. Alguns gostariam disso, com certeza. Achariam que isso aí atrairia mais gente. Porém, os verdadeiros adoradores, eles saberiam que aquilo não é verdadeiro porque não estava autorizado por Deus. E é aqui nesse contexto que depois que aquele templo está profanado pelos pais de Ezequias, pelos seus pais, que faziam parte somente de 2 tribos, e eram da descendência de Davi, e Deus prometeu um reino eterno para Davi, que está agora no nosso rei Jesus. Ele é o nosso rei, amém? Ele é o nosso rei, Ele é o descendente de Davi, que reina. Ele não tem um palácio, Ele não tem, na verdade, um local para manifestar-se a glória dele, mas Ele manifesta tudo isso dentro de nós. Ele é o meu rei, Ele é o seu rei, Ele reina sobre as nossas vidas.
Então, Ezequias aqui, tocado pelo Senhor, como a palavra diz, no versículo 20. Se você voltar um pouquinho comigo no capítulo 29, você vai ver logo no primeiro versículo do capítulo 29, o que a palavra de Deus diz sobre Ezequias. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém, capital do império ali, capital de Judá. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, seu pai. Amém? Esse era um rei diferente. Esse rei, Deus estava usando ele para trazer o povo. Mais uma vez, Deus está dando oportunidade. Mais uma vez, Deus está chamando. Mais uma vez, o Senhor está trazendo o seu povo novamente. Está chamando as pessoas. Olha, levantou um rei. E esse rei, como autoridade suprema daquela monarquia, ele começa a proclamar. Ele começa a chamar o povo novamente para junto de Deus. Ele começa a chamar o povo para Deus. Ele começa a chamar o povo para voltar ao pacto. Porque o que Deus tinha e o que Deus tem hoje conosco como cristãos é um pacto. Você sabe o que é um pacto? Um pacto é uma aliança, é um casamento, onde Deus não aceita ser traído. Um pacto é firmado entre duas partes, onde o Senhor diz para nós quais são os nossos direitos e os nossos deveres, e quais são os direitos dele e os deveres dele, as promessas dele para nós como Deus. É muito interessante nos tempos atuais que nós muitas vezes não paramos e pensamos nos direitos de Deus. Ele como rei tem direitos, ele como criador tem direitos, ele como Senhor tem direitos. Mas muitas vezes nós não pensamos nesses direitos. Aqui o texto que nós temos diante de nós mostra um rei levantado por Deus, agora para aquilo que nós chamamos de restauração. Eu tenho orado a Deus, Senhor, levanta homens para restaurar o tabernáculo caído da igreja. Senhor, levanta homens realmente comprometidos com o teu evangelho, para que eles realmente sejam usados pelo Senhor, para trazer as pessoas novamente à verdade. E o único que é a verdade é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Eu tenho orado, eu tenho falado, Senhor, levanta homens, levanta jovens, Senhor. Levanta esta igreja, levanta os pastores, levanta os pregadores da tua palavra, para que eles possam conduzir o teu povo à verdade, tirar eles da mentira, tirar as pessoas do ócio, tirar as pessoas da ignorância do evangelho, tirar as pessoas da ignorância da palavra de Deus, e elas possam amar essas coisas, e amar o seu Criador, e voltar-se para Ele. E aqui nós estamos vendo Ezequias, um homem usado por Deus. O que está acontecendo aqui? O início de um avivamento. Aquilo que os teólogos chamam de avivamento. Avivamento são aqueles momentos em que parece que tudo está perdido para o povo de Deus. Avivamento é aquilo que há um momento da história da igreja, da história de Israel, da história da igreja desde o primeiro século, depois que Jesus ressuscita dos mortos e manda eles saírem para pregar. De lá para cá, há momentos que a igreja vai se contaminando, a igreja vai se perdendo, a igreja vai entrando por falsas doutrinas, a igreja vai entrando por falsos pensamentos teológicos, a igreja vai aceitando um monte de filosofias, sociologias e tantas outras ciências dentro dela, e vai retirando a cruz de Cristo do lugar dela, e vai colocando outras coisas, profanando aquele lugar que teria que ser santo, e parece que está tudo perdido, e parece que cristianismo não existe mais, e parece que aquele negócio de ser cristão acabou, estagnou, a igreja está morrendo, ela só existe como uma peça de museu. Mas em determinado momento como esse, quando parece que só existe cinzas, o Espírito Santo vem, sopra naquele lugar e incendeia tudo de novo.
É o que nós estamos vendo aqui no Antigo Testamento. Deus acendendo novamente no coração do seu povo o desejo de voltar. Através de um homem que ele levanta e fala: venham, voltemos ao Deus de Israel. Nós precisamos hoje de pregadores que levantem e digam: voltem a Cristo, voltem a Jesus, abandonem essas coisas, tirem todo esse lixo daí, arranquem todas essas coisas que têm coberto a imagem da cruz, tirem tudo isso daí e voltem para o Senhor. Nós precisamos de homens assim. Nós estamos precisando de pregadores assim. Eu quero dizer para você, nessa noite, você está com Cristo, meu irmão. Você está com o Senhor da cruz. Ele não está mais na cruz, mas ele passou por aquela cruz. E aqui o que nós vemos, a primeira atitude, a primeira ocorrência que há quando começa o avivamento, se chama-se arrependimento. Olha só, meu irmão. O que está acontecendo aqui é isso. O povo se arrependeu dos seus pecados. O versículo 20 começa a dizer que o rei mandou eles trazer novilhos. Então o rei Ezequias se levantou de madrugada, reuniu os príncipes da cidade e subiu à casa do Senhor, ou seja, os principais. Vamos lá comigo, vamos para a casa do Senhor. É lá começa o negócio. Está tudo profanado lá. Temos que ir para lá. Ele mandou trazer 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros e 7 bodes como oferta pelo pecado a favor do reino, do santuário e de Judá. E aos filhos de Arão, aos sacerdotes, que os oferecessem sobre o altar do Senhor. Ou seja, está tudo corrompido. E aí talvez você fique, hoje quando você lê essas coisas assim, 7 cordeiros, 7 carneiros, 7 isso, quanto animal, que coisa isso é matar aqueles animais todos? Sim, porque foi instituído por Deus isso. Você talvez não entenda essas coisas, mas isso significa, sabe o quê? Essa matança toda, essa sangria toda, essas vísceras todas espalhadas que seriam ali, sabe o que significa isso? O horror que Deus tem para o nosso pecado, o horror que Deus tem para o teu pecado, do meu pecado. É o horror que o Senhor sente. E ele tem que ser expurgado. E Deus fez assim: eu não vou matar vocês, não é vocês que têm que morrer, mas vai morrer todos esses animais aqui no lugar de vocês. Aqui no Antigo Testamento, prefigurando, mostrando aquele que viria do céu e morreria na cruz pelo teu pecado. Mostrando para você que ele precisou vir e morrer para que você fosse salvo dos teus pecados. E que não é porque você vai em igreja alguma ou qualquer lugar que você é salvo, mas porque você acredita no Salvador que morreu no teu lugar na cruz do Calvário. E aqui você vê o quanto de animais, o quanto de coisas, né? Ele diz aqui, olha, está tudo corrompido, o reino está corrompido. Ele está dizendo, em favor do reino, o santuário está corrompido, a tribo de Judá está corrompida. E nós precisamos chamar os filhos de Arão aqui, os sacerdotes, que eles ofereçam sobre o altar ao Senhor. Eles estavam se arrependendo. É o que nós precisamos hoje, meu querido irmão. É o que nós precisamos hoje. As pessoas não pensam mais em arrependimento, não há arrependimento. Nós pecamos todos os dias, nós falhamos, nós erramos todos os dias, nós não pensamos o que Deus está lá vendo, nós não confessamos mais nada, nós estamos acostumados em viver uma vida sem arrependimento, continuamos errando, e vamos errando e achamos que está tudo certo, está tudo bem, não há problema. Mas não é assim. Se nós queremos um avivamento, o avivamento começa com arrependimento. Esse é o primeiro passo de um avivamento. O avivamento começa quando o coração se arrepende. Quando você não se acha bonzinho. Quando você se acha um pecador. Quando você realmente passa a tua vida diante da lei de Deus. Quando você realmente passa a tua vida por aquilo que Deus pensa de você, não aquilo que você pensa de você mesmo, mas quando você passa a tua vida por aquilo que Deus pensa sobre você,
Tem muita gente passando a sua vida em cima daquilo que pensa. Eu penso isso, eu penso aquilo, eu penso acolá. Os nossos pensamentos, Deus não está muito preocupado com eles não, porque Ele já falou para nós que os pensamentos dele não são os nossos pensamentos. Então, o que tu pensa, o que eu penso, não tem muito valor para Deus. Porque Ele já disse que o que nós pensamos não é o que Ele pensa. Então, não tem valor nenhum. Mas Ele está dizendo aqui que aqueles homens se arrependeram, e a prova do arrependimento deles foi começar a fazer aquilo que Deus mandava eles fazer. O que Deus mandava eles fazer quando se arrependessem? Fossem na casa de Deus, entregassem naquele lugar um sacrifício de sangue. Ou seja, aqueles animais iriam morrer no lugar daquele que merecia a morte. Então, o primeiro passo para um avivamento foi o arrependimento. Aqui no versículo 22 diz: mortos os novilhos, os sacerdotes tomaram o sangue e os aspergiram sobre o altar. Mataram os carneiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Também mataram os cordeiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Por que o altar? Porque era lá que Deus mandou fazer aquele altar de bronze e mandou ali derramar, aspergir sobre aquele altar, derramar aquele sangue sobre aquele altar, para que o povo todo visse, para que aquelas pessoas vissem qual era o lugar do pecador. Mas é maravilhoso que lá no livro de Levítico, Deus diz que quando eles fizessem aquilo com fé, que Deus perdoaria os seus pecados, e a fé tem que estar ali, não somente o ato. Aqui está uma grande diferença. Tem pessoas que dão muitos movimentos, fazem muitos movimentos, vêm à igreja, mas não tem fé. Mas ele diz o seguinte, que quando eles fizessem aquilo por obediência, crendo, o livro de Levítico diz, e serão perdoados os seus pecados. O segundo passo que eles deram, e que nós também precisamos dar todos os dias. Você precisa se arrepender todo dia ou não, meu irmão? Você precisa de arrependimento todos os dias? Eu costumo dizer que eu acordo de manhã e peço a Deus, Senhor, eu não venho a pecar contra ti, mas eu tenho que terminar todos os dias falando para Ele, perdoa os meus pecados desse dia, me perdoa porque eu falei aquela palavra com aquele irmão, me perdoa porque eu usei aquele gesto, me perdoa porque eu tive aquele pensamento quando eu andei na rua, me perdoa, Senhor, porque infelizmente eu cometi aqueles erros, eu não devia ter feito aquilo e eu fiz. Hoje eu não pego um carneiro e vou lá e sacrifico para Deus. Por quê? Porque o sacrifício já foi feito por mim lá na cruz do Calvário, que é Cristo Jesus. Eu simplesmente chamo na minha oração o nome de Jesus que morreu na cruz e falo, por Ele, Senhor, que morreu na cruz, Ele é o meu cordeiro, Ele é o cordeiro teu, que morreu no meu lugar. E é por Ele que morreu no meu lugar que eu te peço perdão. E eu tenho que sair dali com fé, acreditando que eu fui perdoado, porque eu fiz confissão e eu criei no sacrifício do Cordeiro lá na cruz. O segundo passo é a confissão. Confissão. Aqui diz que Deus deu ordem a Ezequias que oferecesse um holocausto sobre o altar. E começando o holocausto, começou também o cântico ao Senhor, versículo 27, com as trombetas e ao som dos instrumentos que Davi, rei de Israel. Veja só, interessante isso. Quando eu li esse texto na minha devocional, eu fiquei pensando assim, puxa vida, olha só, o cântico começou somente depois do arrependimento e da confissão. O louvor com instrumentos só começou depois que eles confessaram, se arrependeram dos seus pecados e confessaram diante de Deus e fizeram aquilo que Deus mandava eles fazer. Então eles puderam pegar os instrumentos. E é interessante no versículo 25, aqui diz assim, que também estabeleceu os levitas na casa do Senhor com símbolos, olha os instrumentos musicais da época, símbolos, alaúdes e harpas, segundo o mandado de Davi. Eu pensei que era Davi que tinha feito esse negócio. Olha, foi Davi que mandou, não tinha músico na casa do Senhor, lá no Antigo Testamento, você pega lá o tabernáculo, não tem músico não. A música é instituída no reino de Davi. Davi e de Gade, o vidente do rei. Aí diz aqui,
mandado de Davi e de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natan. Então, foi mandado de Davi, do rei, e mandado dos profetas que eles colocassem músicos, que eles fizessem instrumentos musicais para que eles pudessem cantar ao Senhor. Aí o texto diz, porque este mandado veio do Senhor por intermédio dos seus profetas. Que maravilha! Eu não tinha parado para pensar nisso. Na minha cabeça teológica aqui, isso foi algo que Davi fez, porque ele era músico, ele era um poeta, ele escreveu salmos, os salmos eram cantados. Mas a música no culto ao Senhor é vontade de Deus, amém, irmãos? O cântico é vontade de Deus. Que você cante, que você adore, que você expresse louvores, cante salmos, declame salmos a Ele, é vontade do Senhor. Que todo homem, que toda mulher, que todo jovem, adolescente e criança expressem louvores através dessas coisas para Deus. É vontade de Deus. Mas isso tudo estava parado lá na casa do Senhor. Havia acabado. Mas olha só, o versículo 26 diz que eles foram lá e começaram a cantar novamente. Depois do quê? Depois do arrependimento, depois da confissão. Sabe, eu parei e pensei aqui na nossa equipe de louvor aqui da igreja. Eu parei e pensei nos músicos da igreja na hora que eu estava lendo isso. Os músicos aqui nesse lugar, todo aquele que está envolvido com louvor nesse lugar, tem que ter uma atitude todos os dias de arrependimento dos seus pecados diante de Deus, de confissão. Arrependimento e confissão. Não estão habilitados. Não estarão habilitados. Ouçam bem, vocês que cantam aqui na frente, que tocam. Vocês não estarão habilitados, vocês não estarão autorizados pelo Senhor, pelo Espírito Santo, se vocês não se arrependerem dos pecados, se não fizerem confissão dos seus pecados, se não invocarem o nome do Cordeiro de Deus pelos seus pecados, para poderem estarem aqui, cantando ao Senhor. E já quero colocar sobre você o peso mesmo, em nome de Jesus. Se você não tem feito isso, comece a fazer em nome de Jesus. Comece a fazer. Comece a fazer. Não venha aqui pegar o teu instrumento aqui, simplesmente pegar o teu instrumento aqui e tocar com o coração sem arrependimento e sem confissão. Deus não está feliz com você se você fizer isso. Agora, se você fizer isso, pode ter certeza, você está habilitado em estar aqui cantando e adorando e louvando o Senhor. O terceiro passo aqui, além do arrependimento, da confissão, é a renovação do pacto. É o que eles estavam fazendo aqui, eles estavam renovando o pacto. Aqui o texto diz que toda a congregação se prostrou, versículo 28, quando entoava o cântico e as trombetas soavam, tudo isso até findar o holocausto, ou seja, até terminar aquele sacrifício, eles estavam ali se prostrando como se eles tivessem pedido, Senhor, nos perdoa, Senhor, nos perdoa, era uma confissão, era uma contrição verdadeira. Tendo eles acabado de oferecer o sacrifício, o rei e todos os que se achavam com ele prostraram-se e adoraram. Então o rei Ezequias e os príncipes ordenaram aos levitas que louvassem o Senhor com as palavras de Davi, ou seja, os salmos, e de Asaf, o vidente. Os salmos, eles os fizeram com alegria e se inclinaram e adoraram. Arrependimento, confissão, renovação de pacto para poder louvar. Amém, meu irmão? Olha os passos aqui que são dados. Arrependimento, confissão, renovação do pacto, só depois louvor. Nós queremos louvar. E louvor não é cantar não, sabe? Todo mundo confunde louvor com música. Talvez você que não toca nada, não canta nada, é desafinadão pra caramba, você pode estar perdido, não dá para mim esse negócio. Porque eu não canto, não sei cantar, não sei tocar nada, estou fora disso que o pastor está falando. Não. Louvor são lábios. Lábios que expressam a glória de Deus.
Ninguém pode dizer, o Senhor é bom. Isso é um louvor. Sem arrependimento, sem confissão, sem renovação do pacto. Não. Eu acho interessante que o dízimo é o quinto passo aqui. O dízimo é o quinto passo aqui, meu irmão. Segundo a palavra de Deus. A oferta, o dinheiro, o material, entra em quinto lugar aqui. Porque depois disso, depois desse louvor aqui, né? Disse ainda Ezequias, agora vos consagrastes a vós mesmos ao Senhor. Agora vos consagrastes a vós mesmos ao Senhor. Chegai-vos e trazeis sacrifícios e ofertas de ações de graças à casa do Senhor. Versículo 31. Amém, irmão? Na tua Bíblia aí? É isso que está aí? Disse ainda Ezequias, vos consagrastes, agora vos consagrastes a vós mesmos ao Senhor. Ou seja, está dizendo, agora vocês estão consagrados novamente, agora vocês estão purificados, agora vocês estão santificados. Então agora, amém? Agora, enfia a mão no bolso. Agora, venha e traga as ofertas ao Senhor. Você viu como está tudo invertido nos nossos dias de hoje? Você já viu como está tudo invertido nos dias de hoje? Pessoas vêm e é muito fácil enfiar a mão no bolso e dar alguma coisa. Eu sempre digo que essa não é a parte difícil. Para muitos aqui talvez seja. Mas isso aqui não é a parte difícil. Porque essa não é a parte difícil. A parte difícil é arrependimento. A parte difícil é confissão. A parte difícil é renovação de pacto. A parte difícil é louvar a Deus com o coração nesse sentido aqui, seguindo essa ordem. Tem muita gente que dá o dízimo, dá a oferta, mas não se arrepende, não confessa, não renova o pacto e não louva a Deus. Ele diz aqui que depois da consagração, somente depois da consagração, é que vem a oferta. Mas a oferta está aqui, meu irmão. Não esqueça disso não, viu? Você que não dá nada, tá certo? Você que não dá nada, saiba que a oferta está aqui no teu culto, faz parte do culto. Tá? Não tenta tirar isso do teu coração, não, que está aí. E você falar, isso está no Antigo Testamento. O pastor está lá no Antigo Testamento. Parece que eu já ouvi o pensamento aqui de alguns. Pastor, está no Antigo Testamento. É, né? Vai lá para o Novo, então. Cada um contribua. E Paulo vai falar de santidade muito mais do que aqui, ó. Paulo vai falar mais de arrependimento, de confissão, de renovação, de pacto, de louvor. Mas ele vai falar também de oferta. Ele vai falar de tem que arrecadar aí, que eu preciso passar por aí, que eu vou para Jerusalém, que tem uns irmãos lá que eu preciso levar uma oferta para eles lá, meu irmão. E eu não quero que recolha oferta quando eu estiver aí, não. Para ninguém pensar que esse negócio é para mim. Recolham antes e depois vocês me entreguem que eu vou entregar lá. É isso que Paulo diz. Não existe culto sem nada, existe culto com tudo. E aí depois, como é que o texto termina? Por favor, leiamos o versículo 36. Como é que termina o texto? Ezequias e todo o povo se alegraram por causa daquilo que Deus fizera para o povo. Porque subitamente se fez esta obra. Amém, meu irmão? Olha que coisa maravilhosa como termina esse parágrafo. Depois do arrependimento, depois da confissão, da renovação do pacto, que eles começaram a louvar, entregar as ofertas, aí diz que a alegria voltou. Voltou ao coração do povo, voltou ao coração da igreja, voltou ao coração do povo de Deus. Tem gente dando dízimo e descontente. Tem gente dando oferta e com o coração mal. Tem gente tentando fazer alguma coisa, orando, mas está ruim o negócio. Por quê? Porque falta isso.
falta essa sequência na sua vida. Arrependimento, confissão, renovação do pacto. Aí, as outras coisas são atitudes que vão vir espontaneamente no poder do Espírito Santo de Deus. Aí você vai louvar, aí você vai ofertar voluntariamente e você vai ter novamente a alegria da salvação. Amém? É isso. É isso que o texto está nos mostrando aqui nessa noite. Tem gente triste. Tem pessoas entristecidas. Tem pessoas que vêm todo domingo à igreja, mas não conseguem ser felizes. Não conseguem ser alegres. Às vezes elas estão cumprindo algumas coisas desses passos aqui, desse ciclo necessário que a igreja do Senhor, o povo de Deus, sempre tem que passar. Isso é necessário. Isso aqui acontece. Agora, isso é um ciclo na vida de muitas pessoas também. Momentos de grande alegria, estão fazendo tudo certo. Eles estão com o Senhor, estão se arrependendo, estão confessando seus pecados. Eles estão todo dia aqui. Eles estão aqui no dia da ceia, eles estão aqui renovando o pacto com Deus. Eles estão louvando. Na verdade, ofertas voluntárias, eles estão colocando ofertas voluntárias aqui. Estão alegres. Mas há outras pessoas, eles estão agora, há momentos de pessoas assim, estão assim, estão nessa plenitude, porque eles estão seguindo isso, estão na plenitude da bênção, tranquilos, alegres, mas daqui a pouco eles começam a fazer como o povo, daqui a pouco eles já se permitem alguns pecados em suas vidas, daqui a pouco eles se permitem algumas quedas nas suas vidas. Daqui a pouco eles começam a permitir alguns maus pensamentos nas suas vidas. Eles começam a achar normal aqueles pensamentos mundanos. Eles começam a achar normal aquilo que os incrédulos acreditam. Eles começam a achar isso tudo, olha, isso é normal, isso é assim mesmo, o mundo é assim, eu não posso me alienar do mundo. E aí o que acontece? Começa a acontecer que a primeira coisa que essa pessoa perde é a alegria. Você está vendo? Agora a sequência é de baixo para cima, presta atenção. A primeira coisa que essa pessoa perde é a alegria. A segunda coisa que ela para de fazer. O que foi a última coisa que eu fiz aí, mano? Depois da alegria, o que vem depois da alegria? Vocês estão anotando aí? Consagração, renovação do pacto, ofertas. Louvor. Olha só, primeira coisa que a pessoa perde, ela está lá, ela está na plenitude, todo dia ela se arrepende, ela confessa, ela renova o pacto aqui nas ceias, ela louva a Deus, ela tem alegria em entregar aqui a sua oferta voluntária, a alegria do seu coração, ela está na plenitude do Espírito Santo, alegre. Aí eu digo, ela permite o pecado na sua vida, ela permite a queda, ela permite ser levada para a queda, ela permite ser levada para o erro, ela permite. Porque somos nós que permitimos. Ninguém empurra a gente, não. E aí o que acontece? A primeira coisa que ela perde é a alegria. Agora vem de baixo para cima, presta atenção. Primeira coisa que ela perde é a alegria. Perdeu a alegria, ela já não oferta mais na casa do Senhor. Ela já não dá mais dízimo, oferta. Não. Ela também já não louva mais. Ela não canta, ele não canta, ele não fala mais que Deus é bom. Ele começa, as três coisas acontecem debaixo da cima. Perda da alegria, fecha a mão, se torna um muquirana, um ganancioso, se torna um avarento, se torna tudo isso. A sua boca já não serve igualmente mais para louvar a Deus. Renovação de pacto, já não participa mais da ceia, vem aqui, a irmã vem com a bandeja, não estou preparado. Confissão não existe mais.
E arrependimento também não, porque ele está naquela mesma situação que ele está. Eu quero dizer para você que nessa noite, meu irmão, Deus fez eu parar a exposição da carta de Pedro. Primeiro Deus falou para esta igreja quem você é, amém? Ele falou que você é eleito de Deus, amém? Deus falou que Ele santificou você pelo Espírito Santo, amém? Ele falou, na verdade, que Ele te deu essa santificação para que você fosse purificado pelo sangue de Jesus, amém? Ele deu graça e deu paz a você, amém? Ele gerou você para uma esperança, Ele gerou você para uma herança no céu. Ele falou semana passada que você vai passar por tribulação para que a tua fé seja provada, para que ela seja testada, para que ela seja realmente forjada como ouro. Ele falou isso aqui nesse lugar. E hoje ele me trouxe aqui para dizer para você o seguinte: é tudo isso que você continua sendo. Que aquele povo não deixou de ser povo. Aquele povo não deixou de ser povo de Deus. Até hoje ele continua sendo povo de Deus. Mas que Deus pede que você lembre de tudo isso. E se você não está alegre, você não está dentro disso, que você se arrependa, confesse, renove o pacto para poder louvar, ofertar e alegrar o teu coração na presença de Deus. Amém? Amém, meu irmão? Então eu quero orar aqui agora. E se tem alguém aqui que quer se arrepender de alguma coisa, confessão e renovação, para poder voltar a louvar, para poder fazer tudo aquilo que Deus quer que você faça, mas principalmente para que você tenha alegria no coração, venha aqui à frente que eu vou orar com você, em nome de Jesus. Saia daqui numa certeza que a alegria do Senhor volta ao teu coração nessa noite. Que a alegria de Jesus volta ao teu coração. Que o perdão em Cristo Jesus volta ao teu coração. Porque Ele é o Cordeiro de Deus. Você continua sendo aquele escolhido. Você continua sendo aquele abençoado de Deus. Mas que Deus quer que você renove com Ele todos os dias. Essa fé, essa esperança e esse amor que Ele tem por nós. Vamos orar. Pai, eu te agradeço pela tua igreja nessa noite aqui, Deus. Senhor, todos nós temos pecados, todos nós falhamos, todos nós nos afastamos dos teus santos caminhos, todos nós, Senhor Deus, criamos ídolos em nosso coração, todos nós, Senhor Deus, muitas vezes, Senhor Deus, deixamos mágoas, tristezas e angústias entrarem dentro do nosso coração, Senhor. E nós vivemos como se essas coisas não fossem nada. E nós vivemos, Senhor Deus, na verdade, fazendo simplesmente aquele movimento religioso de ir à igreja, de ofertar aqui ou ali, ou de fazer isso ou aquilo. Mas nós não queremos isso. Nós queremos uma purificação nessa noite, em nome de Jesus. Nós queremos, na verdade, Senhor, que o Senhor venha limpar o meu coração, limpar o coração de meus irmãos aqui nessa noite. Nós queremos dizer ao Senhor, Pai, que nós nos arrependemos das coisas erradas. Nós queremos dizer ao Senhor que nós queremos confessar todos os dias diante do Senhor aqueles pensamentos que nós sabemos que são errados, aquelas atitudes. Nós queremos
triste aqui nessa noite, se alguém se encontra enfraquecido nessa noite, meu Pai, que o Senhor restaure, levante nessa noite, que o Senhor dê a ele, meu Pai, essa certeza de amor verdadeiro, nesse dia dos pais, que o Senhor mostre o grande Pai que o Senhor é por nós, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, abençoa a tua igreja, abençoa os que estão sentados com seus corações tranquilos, com seus corações em paz, que seja assim, segundo a sua consciência, em nome de Jesus, Pai. E aqui os meus irmãos que estão aqui nessa noite aqui, na frente aqui da tua igreja, que a alegria, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida deles. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Vamos sentar. Que Deus esteja trazendo grande alegria aos nossos corações. Amém. Glória a Deus. Semana que vem continuamos com Pedro. E eu quero somente despedir aqui dos irmãos, agradecer a vinda dos irmãos aqui. Lembre-se disso. Lembre-se disso. Isso é um ciclo que a igreja e todos nós passamos. Se você está no meio desse ciclo, volte lá ao princípio e tudo vai se confirmar na tua vida. Amém? Amém? Em oração silenciosa nós estaremos em nossos lares. Deus abençoe a todos. Estaremos tomando um café juntos lá atrás, em nome de Jesus.